Olá, meus queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 10. Agora iremos ver o capítulo 11, Sociedade Política na Grécia Antiga. Para falar de Grécia Antiga, a civilização grega, a Grécia Antiga representa um grande legado para a civilização ocidental. Seus pensamentos influenciam até hoje o pensamento universal, destacando-se no campo da matemática, física, química, história, antropologia, filosofia, geografia, medicina e história novamente. Os gregos são considerados pais do mundo moderno, eternamente presente na história do mundo ocidental. No fundo, somos todos gregos, pessoal. Como se dividia a Grécia Antiga? Se dividia em três zonas: a Grécia continental, que era parte do continente, que era a Grécia setentrional ao norte, região da Tessália, a Grécia central, Acarnânia, Etiólia, Dória e Focilda, a região do Peloponeso, que era a região de Acaia, Elíada, Messênia e Lacônia e Argólida, e a Grécia insular. Eram as ilhas do Mar Jônico, Corcira, Leucácia, Itaca, Cefalônia, Jacinto, ilhas do Mar Egeu, ilhas do Mar de Creta e Cicladas. Exemplo para vocês. Mais ou menos como era dividido o território grego. Observem em verde a Grécia continental, a Grécia insular em vermelho, a Grécia peninsular na região do Peloponeso e a Grécia oriental, chamado de Ásia Menor. E é um exemplo. Aqui é um outro exemplo, mais ou menos, das cidades. Mapa geral da Grécia Antiga. Mar Egeu à sua direita, Mar Jônico à sua esquerda. E aí se desenvolveu as principais histórias da civilização grega. Destaque temos também a Grécia Asiática, ou chamada o litoral ocidental da Ásia Menor. É formado pelas Eolidas, com as ilhas Tenedos, Lesbo, a Jônia, com as grandes cidades de Focenda, Éfeso, Mileto, Quios e Salmo, a Dória, com a cidade de Halicarnasse, Sinoia, ilhas de Coos e Rhodes, ao norte, na Cacilda, na Trácia, na Propônia e no Ponto Decímio. Na margem, na Magna Grécia, ilha da Sicília e Itália continental, e em outros pontos do Mediterrâneo, como na Espanha. Se divide essa periodização da história grega? A gente divide basicamente em três momentos. A civilização crescente hominóica, que vai do século 30 ao século 15 a.C., a civilização cretomicênica, do século 16 ao século 11, e a civilização propriamente grega, que é o período que nos interessa. O período pré-homérico, do século 20 ao século 12 a.C., o período homérico, do século 12 ao século 8 a.C., o período arcaico, do século 8 ao século 6 a.C., o período clássico, do século 5 ao 4 a.C., e o período helenístico, do século 4 ao século 2 a.C. Como era a sociedade grega nesse período chamado civilização cretense hominóica, do século 30 ao 15? Ela parte do ponto de partida a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, formado por um grupo de agricultores e pastores que habitavam por volta da região, por volta de uns 3.000 anos. Tiveram um grande desenvolvimento comercial por volta de 2100 a 1500 a.C., especialmente o comércio. Houve a construção de agrupamentos, um processo de construção de cidades e urbanização. O comércio no Mediterrâneo trouxe um grande desenvolvimento, porém, por volta de 1700, eles tiveram uma grande catástrofe, causada por alguns motivos. A invasão indo-europeia ou egípcia, uma revolta por Malila contra a preponderância de Cos e Faes, que eram as cidades, ou um terremoto que atingiu a ilha, ou uma revolta popular contra a classe dirigente. Aqui é um exemplo de um afresco da civilização cretense, pessoal. Dê uma olhadinha. E a civilização cretense minóica, que vai continuar. A posteriori isto, na expansão marítima de 1580 a 1450, o domínio do comércio no Mediterrâneo, chamado também Idade de Ouro de Creta, vai ter a lenda do rei Minos, fundador da talassocracia egéia, a lenda do Minotauro e Teseu. Teseu foi quem matou o Minotauro. O sistema de governo era a talassocracia, era um sistema baseado, liderado por um rei, descendente do lendário rei Minos, que era filho de Zeus com a princesa Europa da Fenícia. Cronos era a principal capital, contando com mais de 100.000 habitantes, e eles tinham um estilo de escrita chamado escrita
linear cretense A e B. Tinham fortes talentos arquitetônicos e um processo de urbanização elevado. Tinham um culto à deusa mãe, onde as mulheres eram sacerdotisas e tinham influência na sociedade grega. Aqui é uma foto do Palácio de Contos reconstruído pela equipe do arqueólogo inglês Arthur Evans no final do século XIX, início do século XX. Aqui a estátua da deusa mãe, ou então uma sacerdotisa. Aqui seria uma reconstituição desse Palácio de Contos. Observe a grandeza dos jardins, demonstrando o poderio, a opulência desse rei. E aqui é a lenda do Teseus que matou o Minotauro. O Minotauro é o quê? Ele é um híbrido. Parte homem, parte animal. A cabeça dele é de um touro e o corpo dele é de um homem. As cidades gregas tinham que mandar uma virgem para ser devorada pelo Minotauro. Só que Teseus era apaixonada por uma dessas mulheres que foi. Então ele foi lá, ela deixou vários caminhos para dizer, Teseus encontrou o Minotauro e matou ele. Pode ver, ele dá uma cacetada na cabeça dele. Observe a estátua. Aqui é Perseus também, que é outro herói grego, que ele vai matar a Medusa, que ele era rei de Micenas. O que é a Medusa? É uma mulher que tinha várias cobras no lugar do cabelo e quem olhasse para ela virava pedra, uma rocha, na verdade. Ele levou um escudo e ficou se orientando até mirar bem e cortou a cabeça da Medusa. Logo, em segundo momento, nós temos a civilização creto-micênica. O que vai acontecer? Vão ocorrer migrações de povos externos para a Grécia entre o século XVI e XV, principalmente os aqueus. Vão se instalar na região de Micenas, na Argólida, e a civilização cretense vai ser destruída e absorvida por eles. Então vai surgir uma nova civilização chamada civilização creto-micênica. Eles também serão grandes navegadores e vão explorar o comércio do mar Egeu. E também vão ter alguns talentos arquitetônicos, como a Porta dos Leões e o Tesouro de Atreu. A civilização creto-micênica vai ser destruída durante a primeira diáspora, entre o século XII e XI a.C., provavelmente os dórios, que chegaram atrasados nessas invasões bárbaras. Aqui é um exemplo da Porta de Leão, na cidade de Micenas. Observe 2 leões, tudo isso foi construído na rocha, até hoje existe. E aqui a cidade de Micenas, observe, a capital saiu de Cronos, estão vendo aí, pessoal, o meu mapa, e foi para Micenas na parte continental. E aqui eram as principais cidades que tinha aqui, Orcomeno, Ioco, Tebas, Atenas, já conhecidas, Tirintos, Pilos, Conos e os vários assentamentos. Era um lugar bastante habitado, essa região, dessa civilização creto-micênica. E aí, por volta de 2000 anos, outros povos também começam a chegar na região, que eram os Pelardos. Depois dos Pelardos, a partir de 2000, vão começar a invasão dos povos indo-europeus ou migrações básicas. São os 4 principais povos que vão formar a Grécia Antiga. Os aqueus, que vão chegar primeiro, por volta de 2000 a 1700 anos, vão fundar Micenas e vão fazer a civilização creto-micênica. Os eólios, que vão chegar depois, se estabelecendo na região de Tessália, entre 1700 a 1400. Os jônios, que vão se estabelecer na região da Ática e vão gerar sérios conflitos na ilha de Creta e também vão destruir a civilização creto-micênica. E os piores, que vão gerar a primeira diáspora grega, que são os dórios, que são os pais dos espartanos. Os espartanos são descendentes dos dórios. Um povo guerreiro que chegou por volta de 1200 anos antes de Cristo e tocou o terror na Grécia. Aqui para vocês mais ou menos essas migrações como se deram. Os dórios vão chegar por último e vão destruir boa parte. E assim vai começar a Grécia Antiga que a gente conhece. Primeiro a gente chama do período homérico, mais ou menos do século XX a 1200 a.C. É marcado pelo povoamento inicial da Grécia, por volta de 3.000 anos. Você tinha pequenos agrupamentos de vilas, faziam agricultura, pecuária, tinham alguns conhecimentos de metalurgia. As principais civilizações eram a cretense ou Egéia, civilização micênica ou creto-micênica, e vai ser um momento de migração. Nesse período é que vai surgir a lenda da Guerra de Troia, ou a Ilíada, descrita por Odisseu, que era um poeta, Homero, um poeta da época, e o Retorno, que é a Odisseia, também descrito por Homero. Esse período termina com a invasão dos dórios, ou a primeira diáspora, que é chamado de Idade das Trevas da Grécia, que vai promover uma desconcentração e um retorno à vida rural. A lenda de Troia descrita por Homero.
É uma história muito triste que eu vou contar para vocês. Reza a lenda que Paris estava rolando uma festa no céu, lá dos deuses, e uma deusa não foi convidada, que era a deusa da miséria. Ela jogou uma maçãzinha perto de Zeus, escrito a mais bela. Zeus leu, e logo quando ele leu, Afrodite olhou para ele, Atena olhou para ele, que era a filha dele, e Hera olhou para ele. Ele falou, não sou eu que vou decidir isso, vai ser Paris, filho bastardo do rei primo de Troia. Cada uma das deusas ofereceu algo para Paris. Atena prometeu ele ser o guerreiro mais forte de toda a Grécia. Hera prometeu toda a riqueza do mundo, e Afrodite prometeu o amor da mais linda mulher. A mais linda mulher era Atena. Era Helena, casada com um outro rei grego. Paris vai lá, rouba Helena e leva para Troia, gerando a primeira aliança do Oriente contra o Ocidente, estabelecendo a Guerra de Troia, que durou quase 10 anos, descrita por Helena era casada com Menelau de Esparta. Aqui a máscara de Agamenon, irmão de Menelau, que era o chefe, rei de Atreus, de Micenas, é uma máscara mortuária. É um disco de Festos, que é um achado arqueológico, datado da metade ao final da Idade do Bronze, da civilização minótica. Observem, vários grafismos pictográficos. E aqui é Festo, uma cidade antiga da ilha de Creta. Localiza-se na porção centro-sul, com 5,5 km do mar, foi habitada por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O tempo homérico, que é do século XII ao século VIII a.C., marca a chegada dos dórios, que era um povo guerreiro da primeira diáspora, vai começar a formar os genos, que eram uma espécie de famílias coletivas que viviam sob a liderança de um patriarca. Cada geno era uma unidade econômica, social, política e religiosa da sociedade grega, onde tinha uma autoridade, que era chamado de pater, chefe militar, religioso e jurídico. Pouco a pouco os gênios foram se juntando, essas comunidades, foram formando as fatrias. Depois as fatrias formaram as tribos e eram submetidas ao filo basileu. Depois as várias tribos eram comandadas por um basileu. E é onde o Homero vai escrever a Ilíada entre o século 8 e 9, a Guerra de Troia e a Odisseia. Aqui é um exemplo como a sociedade grega se formou. O indivíduo faz parte do geno, que é uma família, a família faz parte de outra família, que faz parte de uma tribo, que faz parte de um demo, que significa bairro, que vai formar cidades e estados gregos. Como vai surgir essas classes sociais? Elas surgem no âmbito da Grécia, em Atenas. Os eupátrias, que eram bem-nascidos, donos de terra e parentes do páter. Os geórgicos, que eram agricultores e parentes mais distantes do páter. Os tetas, que eram marginalizados, ficaram sem nada, trabalhadores avulsos. E vai surgir as polis ou cidades-estados, que era uma organização administrativa, jurídica e militar. Quem cita muito disso é um filósofo grego chamado Aristócrates, que no livro dele A Política, cita o funcionamento das polis. Nesse momento vai surgir a segunda diáspora, no final desse período homérico. O que acontece? Vai ficando pouca terra e começa a gerar uns conflitos sociais. O que os gregos fazem? Eles decidem fundar novas colônias no Mediterrâneo. Vão buscar terras na Espanha, na região da Sicília, na Itália, na Ásia Menor e no norte da África. Vão drenar esse excesso populacional. Repare nessa imagem como as várias colônias que os gregos tinham. O sul da Itália, Sicília, na França, na Espanha, no Mar Negro, no Egito, na região da Líbia. Várias colônias e na Ásia Menor. Logo, do século 8 ao 6 vai ser os tempos arcaicos. É quando começam a se formar cidades-estados, se consolida a questão da propriedade privada, a estratificação de classes sociais, cada um com a sua classe, e o surgimento das desigualdades sociais e de legislações que normatizam a vida entre os cidadãos. Zaleto de Locos, no século VII, foi um grande legislador da Grécia Magna. Logo, vai ter um grande desenvolvimento econômico, tanto no campo da navegação, a substituição da monarquia da figura do rei por uma oligarquia e o crescimento das cidades-estado, tendo mais de 100 cidades-estados na Grécia. Duas vão se destacar, a Lacedônia ou Esparta ou Atenas. Nos tempos arcaicos, as principais características eram a formação da cidade grega, a segunda expansão colonizadora, que eu falei para vocês, da segunda diáspora, o florescimento da civilização grega na Ásia Menor, a influência oriental na religião grega e as relações entre a Grécia Europeia e a Grécia Magna.
vai ser fazer a formação de um mundo grego e principalmente as primeiras Olimpíadas. Essas Olimpíadas que a gente tem, elas versam do final do século XIX, quando o Barão de Corbusier voltou a tentar organizar. Mas isso remonta à antiguidade. De 4 em 4 anos se reuniam as cidades gregas para disputar, e nesse período não tinha guerra. As principais colônias da Grécia, orientais e setentrionais do norte, o ponto de partida foram Cálcia, Eritéia, Megara, Corinto, as cidades gregas da Ásia Menor, especialmente Mileto, colônias ocidentais, litoral da Itália e Sicília, a Grécia Magna, litoral da Espanha e da Sanha e colônias meridionais, no Egito e na Líbia. Vamos falar de uma cidade principal, Esparta ou Lacedônia. É a antiga cidade dos aqueus conquistada pelos dórios. Ela foi a fusão de 4 aldeias dórias, Mesoá, Pitane, Quinossora e Limai, no século IX a.C. Localizados na península do Peloponeso, na planície da Lacônia, foi fundada no século IX. Eles dominação da Micênia no século VIII, 2 guerras escravizando. Eles eram descendentes dos povos dórios que chegaram na Grécia no século XII e XI. Era uma sociedade militarista voltada exclusivamente para a guerra, onde as 3 principais classes sociais eram os espartanos, descendentes dos dórios, que dominavam o poder político, jurídico e militar, era quem mandava. Os periecos, populações nativas que se submeteram aos dórios, dedicavam-se ao comércio e artesanato. E os ilhotas, que eram servos do Estado espartano que cuidavam da agricultura e do serviço doméstico. Esparta era uma sociedade. Na segunda metade do século IV, vai se criar uma aliança defensiva contra as cidades do Peloponeso, que, sem precisar pagar tributo, e sob a liderança militar de Esparta. Se dividia essa estrutura política de Esparta, pessoal, tinha alguns órgãos. A principal legislação era o liculto, uma legislação espartana sobre a vida em sociedade, dizendo que podia e que não podia fazer. Esparta era governado por uma diarquia, 2 reis, um com função religiosa e outro com função militar. Tinha um órgão chamado eforato, que eram funções executivas exercidas por 5 membros anualmente para cuidar da coisa pública. Tinha a gerúsia, composta por 28 membros da aristocracia com mais de 65 anos. Tinha a Ápila, que era uma espécie de assembleia popular formada por cidadãos maiores de 30 anos, que tinha a função de votar leis e escolher os gerontes. E tem os opistolitas, que eram quando os meninos espartanos alcançavam 18 anos e entravam no exército. E com apenas 30 anos eles se tornavam cidadãos. Aqui eu trouxe mais ou menos como funciona essa estrutura política. 5 eforos, a diarquia, 2 reis, o exército, 18 a 30 anos, 28 gerontes, que era o poder legislativo, a Assembleia Popular, homens com mais de 30 anos, os periecos, que eram convocados para o exército, e os pilhotas, que eram camponeses submetidos pela força. Observem. E Atenas? Atenas surge localizado na Ática, surge por volta de 1200 anos, vai ser fundada por Jônios e Aurelius. Inicialmente ela teve um rei, um regime monárquico, que foi passando por uma oligarquia, tirania e por fim chegou à democracia. Eles vão criar uma estrutura administrativa onde vão substituir os basileus pelos arcontes, que eram eleitos anualmente. Tinha o Aeropago, que era um conselho formado por Eupátrias com função de regular a ação dos arcontes. Foi uma grande potência econômica e marítima e de grande desenvolvimento artístico, científico e cultural. Seu ápice foi durante o século VIII, VII e VI, que ela se expandiu muito. Destarte, as principais classes sociais que surgiram lá depois foram os demiurgos, comerciantes em geral, os geórgicos, que perderam as terras e tetos que permaneceram nas polis, como artesão, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou por dívidas sem dinheiros políticos. A primeira tentativa de tentar normalizar e diminuir um pouco combatendo as injustiças vai ser por Dracon, no século VII a.C. Ele foi um legislador ateniense que transformou as leis orais para escritas em 621 a.C. Assim, qualquer um que lesse poderia consultar. Dracon visava combater a injustiça e reprimir os abusos. Logo, as leis deveriam ser escritas com sangue e tinta. Solon também é muito importante, que vai fazer 2 reformas, vai fazer a liberação da propriedade imobiliária, permitindo o aumento do número de proprietários, e vai fazer a libertação do indivíduo, impedir a escravidão por dívida. Antigamente, se você tivesse uma dívida na Grécia antes de Solon, se você estivesse devendo, você virava escravo. Já imaginou se essa moda pegasse no Brasil? Ia ser complicado. Ele vai dividir a sociedade sem necessariamente por renda,
vai criar a Búlio, o Conselho dos 400, na qual participavam as tribos da Ática, vai criar a Eclésia, uma Assembleia Popular para aprovar as medidas da Búlio, e vai criar o Elieu, um tribunal de justiça aberto a todos os cidadãos. Aqui é um exemplo dessa estrutura administrativa: a Eclésia, a Assembleia do Povo, o Gerôndio, a Discurracia Demiurgo, os Eupátrios, os Arcontes, o Aeropágos, os Senados. É mais ou menos como funcionava essa sociedade grega. E o surgimento da tirania. O que é um tirano? O tirano é quando uma pessoa governa sozinho, do jeito que ela quer. Vamos ter tiranos como Pistato, que vai governar a Grécia entre 561 e 527, que vai tentar amenizar as diferenças sociais e vai incentivar o cultivo das oliveiras, que fornecia o azeite. Outra coisa, vai ser um período marcado por paz e prosperidade interna e externa, e também ele vai deixar 2 filhos dele para governar: Hípias, que vai ser expulso de Atenas em 510, e Parro, que vai ser assassinado em 514 a.C. Hípias ele vai ser derrubado por Clístenes. Aqui as estátuas. O ateniense e seu companheiro assassinaram Hipparco e se transformaram em heróis por acabar com os tiranos. Aqui é uma estátua dos dois. Observe. Um vaso cerâmico ateniense, na forma de decoração, uma forra imita, sem copiar exatamente, concedidos como prêmio das Panantenés, que é uma espécie de jogos gregos que tinham lá. Muito bacana. E a democracia grega. Quem vai ser o pai da democracia grega vai ser Clístenes, que vai viver de 565 a 492. Ele vai redistribuir o poder, dividindo as tribos de 4 para 10, aumenta o número da Búlio para 500, vai dar poder à Eclésia, no sentido de aprovar as decisões, e vai criar um instrumento chamado ostracismo. O que é o ostracismo? Os cidadãos, eles votavam para escolher aquelas pessoas que consideravam perigoso para a sociedade. Ou seja, se ele recebesse o voto da maioria dos cidadãos, ele passava 10 anos se exilar, sem perder os seus terrenos e votar. Ele vai sofrer um ataque de uma coalizão de inimigos, incluindo os espartanos, a cidade de Atenas, e sendo repelido em 509. Aqui é um desenho da cidade de Atenas, gigante. Uma série, até hoje tem em muitos desses monumentos e alguns templos. Observem como era em 150 a.C. Mas aí já tem um pouco da influência dos romanos. Cheio de construções. E as outras cidades? Quais eram as outras cidades gregas? Tinha Éfeso, influenciado pelo reino da Lídia, um importante porto comercial. Colonfo, dominado por uma oligarquia amante do luxo, influenciado pela Lídia. Mileto, cidade populosa e comercial na Jônia. No ocidente você tinha a colônia da Grécia Magna, que fornecia cereais, uvas e azeites para a Grécia. E com relação às mulheres, o que as mulheres podiam fazer ou não na Grécia? Elas não tinham direitos políticos, mas desempenhavam papéis importantes na vida pública e privada. As mais ricas viviam em cômodos separados, chamados de gineceu. As meninas aprendiam a prática das costuras de lã, cuidar dos filhos como andavam escravos. Algumas aprendiam a ler e escrever e casavam-se entre 15 a 20 anos. Nessa época, o principal objetivo da mulher era gerar filhos. Os casamentos eram arranjados e as mulheres dos camponeses tinham mais liberdade do que a dos ricos, que viviam vigiados. Então, pessoal, observe bem umas construções, principalmente a 5, a Arcópole, que até hoje tem. É muito bacana. Então, é mais ou menos assim que funciona essa sociedade grega que nós iremos ver. Espero que vocês tenham gostado. Em contato comigo, e um abração do professor Gabriel. Tchau.